Oi, eu sou Ana Frevi, eu sou artista plástica e arte educadora e esse é o meu canal. Se você está à procura de informações sobre desenho e pintura, fica à vontade para se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar com quem você sabe que também se interessa por esse mesmo assunto. Os links da nossa rede social vai ficar aqui na descrição do vídeo. Inclusive, nós temos também um grupo de apoio para estudantes de desenho e pintura. Fica à vontade para entrar. A aprovação é automática, você só precisa responder um questionário de 3 perguntinhas. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre a regra da proporção, que é um processo técnico que eu faço muito uso por considerar mais rápido e mais prático no processo de desenho do que, por exemplo, o quadriculado. Apesar de algumas vezes você precisar usar o quadriculado, se você está fazendo um desenho mais complicado ou com muito mais informações, o quadriculado vai te dar uma rede mais segura para você reproduzir esse desenho. Porém, se você está fazendo um desenho de observação, um esboço mais simples, a regra da proporção vai ser muito útil e vai tornar o seu processo de desenho mais intuitivo e mais simples. Que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto mais de trabalhar nessa área mais intuitiva e mais rápida. Bom, no que consiste a regra da proporção? É simples, é basicamente você perceber a relação que existe entre altura e largura daquele objeto de estudo seu. Então, por exemplo, se você está fazendo um desenho que é mais largo, você vai perceber quantas alturas cabem dentro da largura daquele seu desenho. E vice-versa, se você está fazendo um desenho que é mais, você está observando um objeto que é mais alto, por exemplo, você vai ver quantas larguras ou sempre quantas partes menores cabem dentro da parte maior do seu desenho. E aí, com isso, você vai criar uma referência, e é essa referência que vai te ajudar a reproduzir o seu desenho posteriormente, tá? Então, você cria um ponto de partida, um ponto de referência, e com aquela referência é a mesma medida que você vai usar depois para poder ou ampliar ou reduzir o seu desenho. Seja como for, você vai conseguir manter a proporção, certo? A partir dessas informações. Percebendo a relação que existe entre a altura e largura, você consegue manter a proporção do seu desenho, seja para ampliar ou seja para reduzir. Vamos ver como isso vai ficar na prática. Bom, agora com a mesma regra de proporção, que se baseia em comparar altura com largura, nós vamos criar um esboço para esse bule de metal. O primeiro ponto se baseia em enquadrar tudo o que eu quero que seja reproduzido. Depois de criar uma margem, eu vou medir o tamanho desse espaço e vou dividir em 4 partes iguais. Eu vou pegar a menor parte desse retângulo, que no caso é a largura, e vou jogar essa largura para dentro da altura, para criar um pontinho de referência. Agora que eu já tenho a relação entre largura e altura e marquei com um pontinho azul, agora sim eu posso traçar o meu objeto dentro desse espaço. Lembrando que a etapa do primeiro esboço precisa ser bem simplificada. E o nosso molde ou modelo vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer o caminho inverso, passando essa forma básica para o papel. Bom, vamos lá. Agora, então, que a gente já criou esse plano de ação para a gente desenhar esse bule no papel, a gente vai começar fazendo agora o trabalho inverso, tá? A gente já tem o plano de ação, já tem o esboço dele aqui, agora vamos ver como seria a solução para isso no papel. Lembrando, então, que eu vou começar dividindo o meu espaço em 4 partes, para que eu tenha o meu desenho bem centralizado aqui. Feito isso, eu posso escolher sempre a medida maior, que no caso desse desenho é a altura. Eu vou escolher uma altura qualquer que eu queira começar o meu trabalho. Então, eu vou escolher esse ponto. E vou pegar essa mesma medida e transportar para baixo. Eu não estou nem fazendo com a régua, tá vendo? Eu estou só fazendo para a gente relembrar como que funciona a proporção. Então, eu já escolhi aqui uma altura, certo? Que supostamente seria a mesma altura que a gente tem aqui. Independente do tamanho que a gente vai fazer, o importante é a proporção. E com relação à proporção, o que eu preciso me lembrar? Que eu vou pegar a medida menor, vou jogar dentro da maior e vou encontrar um ponto de referência. Essa referência aqui significa que é a largura. A largura é menor, jogo dentro da maior, encontro um ponto de referência. É esse mesmo ponto de referência que agora a gente vai usar para poder encontrar uma largura proporcional à altura que a gente escolheu. Então, observando, a gente consegue perceber que ela fica quase no meio desse primeiro quadrante. Então, ela vai passar
mais ou menos por aqui, ó. É quase o meio, é um pouquinho mais acima do que seria o meio. Então, eu vou usar ela nesse ponto. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso me lembrar que esse ponto aqui é a medida que me falta para descobrir a largura. Uma largura que seja proporcional a essa altura que eu escolhi. Que não fuja a proporção do meu desenho original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida, que eu já sei que é proporcional a essa, e vou agora transportar para o lado que falta, que é a largura. Só que concorda que se eu passo de uma vez, o que pode acontecer? Eu posso trazer muito para cá ou muito para lá. E com isso, eu perco a centralização do meu desenho. Então, nesse caso, agora eu vou contar. Eu tenho 11. Então, eu vou jogar 5,5 para a esquerda e 5,5 para a direita. Então, aqui o que acontece é só fechar a margem. E começar a traçar o desenho dentro dessa medida. Depois que a margem estiver fechada, aí sim, você pode começar com a parte mais básica do esboço, mais geométrica, mais crua, e só então depois você vai para o desenho mais detalhado e por último para a arte final. Então, desse ponto aqui que a gente tem, o que viria agora seria aquele esboço mais cru, sempre prestando atenção, ó, com relação às medidas e como elas se comportam, as linhas do desenho, com relação ao eixo central. Então, essa aqui, por exemplo, eu percebo que ele passa no meio desse segundo quadrante. Então, esse aqui vai ser o meu ponto de referência. Passa aqui, desse lado é um pouco maior do que o meio. Então, seria aqui. Na parte de baixo, por exemplo, a quina ocupa quase a metade, ó. A metade da metade, tá vendo? Metade do último quadrante. 1/4, no caso do último quadrante. Por aqui. Então, essas serão sempre as referências que a gente vai prestar atenção quando a gente for esboçar. Tá? Garantindo que tenha espaço, que tudo esteja organizado da maneira correta, é só depois então que você vai fazer um desenho mais limpo, que é para você não perder tempo errando a proporção e depois ter que apagar todo o desenho que você já fez mais detalhado. Tá? Então, essa primeira etapa aqui não fica bonito mesmo, é para que você tenha a proporção correta e os espaços de todos os elementos garantidos dentro dessa margem, né? Senão, o que acontece muito comum é que a gente faz um desenho, capricha, tudo, e depois percebe que não cabe todo o desenho dentro do quadrante. Aí a gente perde mais tempo reorganizando. Então, o mais importante aqui é a gente começar das formas básicas, garantindo espaço para todo mundo. E só então depois que a gente vai para o desenho e depois para a arte final. Bom, e é isso, gente. Não é tão difícil quanto parecia, né? Eu espero que essa informação tenha ajudado você. Se você gostou, curte, compartilha e a gente se vê em breve.